Quando a gente fala sobre planejamento, a gente tem planejamento embalde, que foi aonde que você iniciou, e que você foi onde criou a pulga atrás da orelha, e lá você falou, pô, aqui eu... E você entrou ali. Nicho. E existe o planejamento Outbound. E seja ele para venda, para cobrança. Então, existe alguns nichos. Hoje, esse treinamento que você aplica, ele é replicável para os 3 modelos ou basicamente em balde? Sim, para os 3. Na verdade, para o processo omnichannel completo, né? Porque o que difere muito o processo de inbound e outbound é que no processo inbound você lida com probabilidade, porque você tem a construção da fila. A fila ela é construída, né? O cliente liga e aí você tem a formação do processo de fila. No caso do outbound, com exceção dos casos em que você tem agentes virtuais para fazer o atendimento, você é que gera a demanda, você liga para o cliente ali. Então, o processo metodológico, matemático para calcular o número de pessoas é diferente. Inbound você tem toda a teoria probabilística e no caso de outbound você acaba usando métodos aritméticos para calcular o número de pessoas. Quando você tem, por exemplo, no caso do outbound, você tem lá um agente virtual, né? Então, o agente virtual tem um papel ali num diagrama de ativo, você tem o mailing, né? Eu quero ter um mailing lá com 100 mil pessoas para discar, coloco isso no discador, para quem não conhece é o sistema ali que vai fazer a discagem, né? E aí eu começo a ligar para as pessoas, para tornar o contato para o operador mais produtivo, né? Para não deixar ali entrar, digamos, ocupado, não atende, enfim, essas coisas. Então, o agente virtual vai lá, gostaria de falar com o Juliano, diga sim, não ou não conheço, né? Aí o cara, não, é o Juliano que está falando. Aí, puf, o agente virtual pega e joga essa ligação pro agente. O fato é que, nesse contexto onde tem um agente virtual, você pode ter a formação de fila. Porque se a velocidade de descagem for alta o suficiente para capturar bastante gente, os operadores não dão vazão, você automaticamente gera fila nessa circunstância, né? É estranho, né? Gerar fila no canal ativo, né? Mas acontece. E muito. A É. regulamentação da Anatel veio por conta disso, né? Para criar uma tratativa, né? Uma tratativa, para evitar os robocalls. Robocall, assim, exatamente. é ligação de discador. É discador, Mas... Com uma inteligência associada lá de agente virtual, né? E quantas pessoas não... Quantas empresas não atuam até hoje? Tipo assim, cara, eu vou descalar 20 para 1, 25 para 1, 30 para 1. 30 para 1, Eu fiz vários projetos de consultoria em empresas que a gente teve que tratar nos parâmetros de renitência, né, que é onde a gente parametriza toda a política que o discador vai executar. E aí você tem já há um bom tempo a parte digital, que aí você precisa desenvolver métodos para desenvolver os canais chat, o WhatsApp. Então, nesse treinamento, eu fui aprendendo. O meu início, o meu kickoff foi inbound. Inbound, receptivo, voz. Ali, pega o receptivo, voz e malhei em cima. Pô, legal. Aí tem chat. Como é que dimensiona chat? Tem sessões simultâneas. Sim. WhatsApp, tem sessões simultâneas. E no caso do ativo, né, como é que você faz o dimensionamento? Como é que você usa, por exemplo, sistemas de otimização matemática para fazer cálculos assim, eu tenho uma certa quantidade de pessoas e se eu, por exemplo, diminuir o percentual de pausa, quantos nomes eu tenho que consigo discar mais? Se eu melhorar, né, no caso do funil ali de discagem, então você vai ter localizado, tentativa, nomes a discar, localizado, tentativa, aí contato efetivo, você faz oferta, faz a venda, no caso de cobrança um pouco diferente aí, mas a essência do funil no ativo, né? E aí, essa base toda, ela foi tipo um ponto de inflexão na minha vida, assim. Eu consegui, de fato, prosperar muito num crescimento que eu vou tentar trazer um ponto aqui, que é assim, todo mundo tem várias riquezas, né? E a riqueza do conhecimento você lapida, você constrói, você cria os drivers mentais para que isso seja desenvolvido. E na medida que você vai fazendo essas coisas, você começa a perceber o seguinte, bom, eu sou CLT, por exemplo, né? Fui CLT muitos anos. Eu fiz uma virada de chave, que é sair de CLT para virar empreendedor. Essa virada foi difícil fazer e tem gente que faz mais fácil, tem gente que demora mais. E aí você começa a perceber assim, o meu trabalho, eu consigo gerar uma certa riqueza com esse conhecimento que me gerou duas coisas.
Eu consegui ser bem-sucedido nas empresas que eu trabalhei, gerando bons projetos e criando uma coisa chamada, uma outra linha de riqueza, que tem a ver com prosperidade, network. Sim. O network é uma das maiores riquezas do nosso mercado, que ajuda a gente a prosperar, né? Porque a gente planta várias sementes com pequenos projetos, com projetos grandes. E hoje, a maior parte dos projetos que a gente faz e que a gente obtém, seja sendo CLT, saindo, buscando emprego em outro lugar, são as experiências que a gente teve com esses projetos bem-sucedidos. E as pessoas chamam a gente e falam, eu queria fazer um trabalho com você porque foi muito bem feito em tal lugar. Então você tem a riqueza do conhecimento, você tem a riqueza do próprio network. E aí você começa a transcender em que sentido? Eu era CLT. Se eu me especializei em planejamento, eu consigo montar curso de planejamento e ministrar esses cursos. Então eu consigo ter o quê? Uma outra fonte de renda. Veja, então o dinheiro é uma consequência dessa perspectiva de prosperidade, onde você usa a linha de conhecimento enquanto riqueza, você se engrandece nesse sentido e aí você acaba também criando cursos, né? E você dá aula e você consegue trabalhar, você consegue já gerar, você já valoriza a tua hora homem, digamos assim, né? Você para de vender hora CLT e depois você começa o quê? A vender hora de consultoria. E chega um momento que você começa a multiplicar horas, que esse é o ponto, né? Que é você transformar essa riqueza na multiplicação de horas. Então acabei acho que trazendo outro tema aqui, mas... Não, tá super dentro, assim. Quando a gente para pra gente analisar, e aí a gente tá falando sobre, olha, eu tô na área de planejamento, e você saiu da área de planejamento de CLT e você resolveu empreender, você encontrou dificuldade e você passou a fazer nesse processo, se colocar em desconforto, porque, cara, você tá lá no CLT e você receber todo mês o seu salário e você tá entregando ali o que é seu, dificilmente você vai ser mexido ali. Principalmente quem trabalha em call center sabe que se você faz o seu bem feito, não precisa de muita coisa, você dificilmente vai sofrer algum intercurso ali de desafio de tirar você daquela zona de conforto, da estabilidade. E aí você foi para a área de empreender para que pudesse acontecer a transformação. Isso é notório que isso aconteceu.